Olá pessoal, este é o canal Inteligência Artificial, meu nome é Anis e dando continuidade à série de vídeos sobre inteligência artificial e essa subsérie sobre redes profundas, nós hoje vamos falar sobre os principais tipos de camadas em redes profundas. Esta série de vídeos é uma introdução ao assunto. Eu não pretendo aqui explorar todas as possibilidades e todos os detalhes sobre esse assunto, né? Não daria tempo de fazer isso em alguns vídeos curtos, mas eu espero que com esse vídeo você tenha uma visão geral dessas camadas que eu vou apresentar aqui, e ao fim desse vídeo nós seremos capazes de dar uma olhada num código de uma rede muito conhecida e muito famosa, que é a AlexNet. Vamos lá. Então, a primeira camada importante, né, em redes profundas é chamada de camada densa. E a camada densa ela é similar a uma camada das redes MLP ou Multilayer Perceptron. Então, nós já temos alguns vídeos aqui no canal sobre redes neurais, né? Então, podemos chamar de redes neurais tradicionais. E lá naqueles vídeos você pode ver mais detalhes sobre como funciona uma rede Multilayer Perceptron MLP. Aqui nós vamos abordar essa rede profunda do ponto de vista de redes, quer dizer, nós vamos abordar essas camadas densas do ponto de vista de redes profundas. E aí, do ponto de vista de redes profundas, o que muda é a quantidade de camadas, no caso da camada densa. Aqui nós temos uma representação com a camada de entrada, representada aqui de amarelo, a camada de saída, representada de laranja, e essas duas camadas intermediárias, ou também chamadas de camadas escondidas, como sendo as nossas camadas densas. Observe que, além de serem camadas densas, elas são o que se chama de completamente conectadas, ou em inglês, full connected, porque cada neurônio da camada anterior se conecta a todos os neurônios da camada posterior, né? Então, por exemplo, esse neurônio aqui, ele se conecta a todos os neurônios da camada posterior. Então, ela é completamente conectada. Em Keras, nessa biblioteca Keras, nós temos um objeto específico, né, para criar uma camada do tipo densa, que é dense, né, que está no módulo layers do Keras. E nós temos aqui vários parâmetros, né, eu vou enfatizar alguns deles. Por exemplo, em units, cada unit corresponde a uma bolinha dessa, ou seja, a um neurônio. Então, quando você coloca aqui no lugar de units, por exemplo, 1, 2, 3, 4, se você pôr 4 no lugar de units, você está informando ao programa, né, que você vai querer 4 neurônios nessa camada densa que você está criando. Aqui é o tipo de ativação. Nós temos aquelas ativações bastante conhecidas, né, como softmax, ReLU, LeakReLU, PreLU, ELU, Threshold e ReLU. Nós vamos ver um pouquinho mais de detalhes sobre isso no próximo slide. Aqui nós estamos informando se nós queremos usar bias ou não, o tipo de inicialização tanto do kernel quanto do bias. Então, esse tipo de inicialização, ou do kernel, que aqui a gente está chamando da variável de kernel initializer, se refere a como os pesos daquela camada serão inicializados assim que ela começar a funcionar, assim que a rede começar o treinamento. Porque, como nós sabemos, essas setinhas, na verdade, elas internamente no programa, elas são os pesos das camadas. E aí esses pesos das camadas são números de ponto flutuante. E no primeiro passo do treinamento, né, na primeira época, na partida da rede neural, a gente precisa atribuir algum valor a esses pesos, porque posteriormente serão otimizados, mas eles precisam partir de algum ponto, de algum valor. E o modo como nós inicializamos esses pesos é feito através do
kernel initializer para os pesos dos kernels, e bias initializer para os inicializadores dos biases, ou no caso aqui a gente está usando valores padrão, né? Para os inicializadores do kernel a gente está usando essa função glorot uniforme, que aqui esse uniforme se refere à distribuição uniforme, né? Distribuição de probabilidades uniforme. E aqui zeros é porque os valores dos biases serão inicializados com zero. Então, sempre que a gente tem regularizer, né? Então isso aqui, initializer se refere à inicialização dos pesos, tá? A gente vai ver mais detalhes sobre os outros parâmetros na sequência. Aqui eu tenho o shape de algumas funções de ativação, né? A nossa velha conhecida função logística, né? Com valores entre 0 e 1. A tangente hiperbólica, com valores entre -1 e 1. A ReLU, né? Também conhecida como rectified, né? ReLU, que ela vai truncar os valores em 0 e 1. E observe que aqui a transição, a variação dos valores, ela é linear, né? Não é não linear, como no caso da logística da tangente hiperbólica. A liq-ReLU, ela permite que alguns valores sejam menores que 0. E a parametric ReLU é uma variação dessa liq-ReLU, mas que a gente parametriza essa inclinação dos valores da ReLU. Então, como eu havia falado, os inicializadores do kernel e do bias, a gente tem uma série de possibilidades aqui, né? Estamos usando, nesse caso, glorot para o kernel e zeros para os bias, mas nós temos outras possibilidades. Por exemplo, nós podemos inicializar esses pesos todos com valores 1, todos com os valores zeros. Nós podemos retirar, né, valores de peso de distribuições, né? Distribuições normais, uniformes, normal truncada, glorot como já está sendo utilizado aqui, ortogonal e etc. Então tem muitas possibilidades de pesos e o problema específico que você estiver lidando vai ditar quais serão os melhores inicializadores para aquele problema. Os regularizadores, então aqui nós temos regularizadores tanto para o kernel, quanto para o bias, quanto para a ativação, né? Então observe que nós temos só duas possibilidades, L1 e L2, e a combinação de L1 e L2. E os regularizadores, eles funcionam como uma penalização para os pesos. É uma maneira de restringir as variações possíveis dos pesos durante a otimização, de modo que a gente não tenha esses pesos crescendo desenfreadamente, né, por exemplo. E aí nós penalizamos esses pesos, e aqui nós temos duas maneiras diferentes de penalizar os pesos. Essa parte de regularização ela é explicada bem, com bastante detalhes de implementação, lá no vídeo sobre redes neurais MLP, aqui nessa mesma sequência de vídeos do canal. Tá? Então, se você quiser ver mais detalhes sobre regularizadores, né, a implementação de regularizadores em Python, eu sugiro que você dê uma olhada no vídeo sobre redes neurais profundas, redes neurais tradicionais, né, MLP, que tem aqui no canal. A diferença principal do L1 e L2 é que um é similar a uma distância euclidiana, né, que você eleva ao quadrado os valores, e o outro considera a norma em termos de... Na verdade, os dois são normas, né? Mas um é elevando ao quadrado e o outro é determinando o valor absoluto. E da mesma forma como nos inicializadores, o regularizador também pode ser que, dependendo do seu problema, o L1 seja melhor do que o L2 ou vice-versa. Nós temos também algumas restrições para os valores dos kernels, né? Isso é um pouquinho, assim, parece com regularizador, mas é um pouquinho diferente. A diferença é que nas restrições, às vezes nós estamos, dependendo do parâmetro que você usa, você está determinando especificamente qual a faixa de valor que você quer que os pesos tenham ou estejam contidos, né? No caso aqui, quando você tem max norma, você está estabelecendo qual o valor máximo da norma
daquele conjunto de pesos. A norma, quando você estabelece min-max, você está delimitando tanto um limite inferior quanto um limite superior para a norma dos pesos, tanto do kernel quanto do bias, dependendo de onde você aplicar aqui essa restrição, né, essa constraint. E assim sucessivamente. Por exemplo, aqui non-neg, você não aceita valores negativos. Unit norm, a norma tem que ser unitária. E assim sucessivamente. Pronto, então isso foi a introdução às camadas densas. Agora vamos ver mais detalhes sobre as camadas convolucionais. Nós temos já um vídeo aqui, que é o vídeo anterior a esse, que trata de camadas convolucionais, mas agora eu vou entrar um pouquinho mais de detalhes sobre as camadas convolucionais. Então, uma camada convolucional recebe como entrada um volume com dimensões W1, H1, D1, ou seja, largura, altura e profundidade. Então aqui a gente tem um cubo, não é exatamente um cubo, né, mas algo mais como um paralelepípedo, que a gente tem as três dimensões, né, profundidade, altura e largura. E requer como entrada 4 parâmetros. Então ele recebe um volume e mais 4 parâmetros. Esses parâmetros são a quantidade de filtros, ou seja, a quantidade de kernels que serão deslizados em cima de cada matriz, né? Então, se você não entende o que é que eu estou querendo dizer com kernels que serão deslizados em cima de cada matriz, dê uma olhada nos vídeos anteriores, aqui da sequência de vídeos, né? Nos vídeos anteriores eu falei sobre esse deslizamento dos kernels em cima das imagens. As dimensões desses kernels, né? As dimensões desses filtros, então além de nós sabermos quantos serão, nós precisamos saber também quais são as dimensões desses filtros. Um passo, ou o stride, né, o passo de deslocamento, quando você desloca esse filtro em cima da matriz, né, ou da imagem, do canal da imagem. Quantos pixels de cada vez você desloca, esse é o stride. E o P é a quantidade de zero padding, ou seja, quanto de preenchimento você vai ter nas bordas da imagem. E isso é necessário porque, como você quer centralizar o pixel, você quer que o pixel central do seu kernel fique no pixel da vez que vai ser processado, as bordas da imagem, você pode gerar uma borda na imagem que não é processada se você não tiver padding ou preenchimento. Por isso você precisa determinar a quantidade de zero padding. Zero padding, aí o nome já está dizendo, né? Zero, você vai preencher com zeros aquela borda para permitir que o kernel seja centralizado nos pixels das bordas. Pronto, recebe como entrada um volume e 4 parâmetros. Retorna como saída um volume também. Mas agora esse volume pode ter dimensões diferentes das dimensões do volume de entrada. Por isso nós estamos chamando de W2, H2, G2. E esses W2, H2, G2, eles são... os seus valores são função dos parâmetros de entrada, né? Então, W2 é W1 menos F mais 2P sobre S mais 1. Então, vamos entender por quê. Porque você tem F como sendo um tamanho do filtro. Então, o valor máximo de pixels que você vai ter em W2 é o W1 menos o F, porque ele não vai conseguir extrapolar a fronteira da imagem. Aí mais 2P, porque se você fizer preenchimento com padding, você vai ter um padding do lado esquerdo e um padding do lado direito, no caso do W. No caso do H, você tem um padding superior e um padding inferior, né? Um preenchimento em cima e outro embaixo. E como você está fazendo deslocamentos, dando passos de tamanho S, você divide por S para ter a quantidade de valores resultantes nessa dimensão W2 e também na dimensão H2. Soma 1 para completar a equação. A quantidade, o D2, né, a dimensão, a profundidade da saída, ela corresponde à quantidade de filtros que você utilizou. Então, para cada filtro, você vai ter uma unidade de profundidade. Vamos ver aqui essa representação gráfica que vai ajudar no entendimento, né? Então, veja só. Observe que aqui, ó, a gente tem essa coluna toda com zeros e essa linha toda com zeros.
Isso é o resultado de padding 1, ou seja, a gente preencheu com zeros uma coluna, quer dizer, na verdade é a coluna da esquerda, a coluna da direita, a linha de baixo e a linha de cima. Observe, a gente fez como uma moldura na matriz, uma moldura de zeros. E foi só uma linha e uma coluna de cada lado. Isso é o que chama de preenchimento igual a 1, ou padding 1, certo? Aí o padding que eu estou falando é esse aqui, ó. Quantidade de zero padding. Então, naquele caso lá, P igual a 1. Porque isso vai permitir que, se nós temos uma matriz 3x3, que é esse caso aqui, ó, 3x3, o pixel central do kernel, né, do filtro, ele vai ficar na primeira interação exatamente em cima do primeiro pixel do canto superior esquerdo. E aí ele vai poder ser processado adequadamente. S igual a 1 quer dizer que essa janelinha aqui, esse filtro, a cada interação ele vai deslocar um pixel, no caso aqui, a partir daqui ele desloca um pixel para a direita. Quando chegar lá no fim, ele desloca um pixel para baixo e começa tudo de novo da esquerda para a direita. Aí assim ele vai como uma máquina de datilografia, né? Da esquerda para a direita, de cima para baixo, desloca para baixo, esquerda para a direita, desloca para baixo, esquerda para a direita, e assim sucessivamente. Então, S igual a 1 é o passo, P igual a 1 é o padding, né? A quantidade de zeros que a gente coloca aqui de colunas e de linhas. Imagem de entrada 7x7, que aqui ele tem 7 pixels de altura e 7 pixels de largura. Q igual a 2 quer dizer que são apenas dois filtros. E, portanto, a saída final vai ter dimensão 2, né? Profundidade 2, porque foram dois filtros. E observe que aqui a gente tem o bias também tá passando por esse tipo de processamento, né? E aqui nós temos os filtros, ó. Filtro W0. Aí essa janelinha aqui com esses valores 1, menos 1, 0, menos 1, menos 1, 1, 0, 1 é colocado em cima dessa posição, os valores são multiplicados e o resultado é somado e substituído no lugar do pixel central. Aí lá no lugar do pixel central a gente vai ter o número 1 e assim sucessivamente. Então essa é a que a gente chama de camada convolucional, certo? Vamos lá. Agora, na biblioteca Keras, né, como é que é a assinatura do construtor de uma camada convolucional 2D, né? Porque a gente tem camadas convolucionais 1D, 2D e 3D. As mais famosas, evidentemente, são a 2D porque são aplicadas em imagens. Aí nós temos a quantidade de filtros, é um número importante, né? Então a quantidade de filtros corresponde à quantidade de janelinhas que a gente vai usar para deslocar em cima da imagem. O tamanho do kernel, que corresponde a quantos pixels de largura e de altura cada filtro tem, né? O filtro também é chamado de kernel, né? Strides, que é o passo de deslocamento na horizontal e na vertical. Então aqui a gente tem um pixel de deslocamento na horizontal, um pixel de deslocamento na vertical. O tipo de padding, que pode ser válido ou same. Same, ele simplesmente vai replicar a linha ou a coluna na borda. Mais detalhes. Aí tem outros parâmetros aqui que são idênticos aos parâmetros da camada densa, né? Como inicializadores de kernel, inicializadores de bias, regularizadores. Isso aqui é restrições, né? Constraints. Isso aqui são idênticos aos parâmetros da camada densa, que a gente já viu em vídeos anteriores. Quer dizer, nesse mesmo vídeo anteriormente. Tem uma camada que ela sempre vem associada com a camada de convolucional. Geralmente logo após uma camada convolucional a gente adiciona essa camada, que é a camada de pooling. As camadas de pooling têm como objetivos fazer uma amostragem da entrada, com o objetivo de, consequentemente, né, reduzir o tamanho da saída, reduzir a quantidade de parâmetros e reduzir o tempo de processamento, né? Porque se você diminui o tamanho da saída, consequentemente você vai ter menos parâmetros e consequentemente você vai ter vai ser necessário um menor tempo de processamento. Então pooling é um processamento bem simples, né? Que você simplesmente, você também tem uma quantidade de filtros, né, que são deslocados em cima da imagem, mas o processamento que é feito
é uma substituição de todos aqueles valores que estão dentro do filtro por um único valor. E aí a regra vai ditar qual é o nome do tipo de pooling que você está usando. Então, por exemplo, você está usando max pooling, você vai pegar o maior valor que está dentro da janela. Então, por exemplo, aqui a gente tem 4 valores nessa janela rosa. 1, 5, 6. Aí qual é o valor máximo? 6. Então, a saída desse pooling vai ser 6. Aqui 2, 4, 7 e 8. Qual é o maior valor? 8. Então, a saída desse max pooling é 8. A mesma coisa aqui, 3, 2, 1, 2. Qual o maior valor? 3. A saída é 3. 1, 0, 3, 4. Qual o maior valor? 4. Então, esse é o resultado do max pooling em cima dessa matriz. Né? Max pooling, como o nome está dizendo, é um pooling que retorna o maior valor dentro da janela. Então, vamos ver como as dimensões da imagem mudaria. Né? Aqui a gente tem um volume que são 64 camadas de dimensões 224 por 224. Se nós estamos fazendo um max pooling nessa imagem, observe que as dimensões aqui elas foram reduzidas em termos de largura e altura. Passou de 224 para 112 e 224 para 112. Então, o pooling altera as dimensões de largura e altura das matrizes, tá? Não altera a quantidade, a profundidade, né? Não altera a profundidade. Observe que aqui na camada convolucional a gente tem uma alteração também em termos de profundidade, porque a profundidade vai depender da quantidade de filtros que você usa, né? Então a profundidade resultante do volume de saída corresponde à quantidade de filtros que você utilizou. No caso do max pooling, do pooling, a profundidade não é alterada. O que é alterado é apenas largura e altura do volume. Então, a camada de pooling recebe um volume de tamanho W1H1D1 e requer dois parâmetros: dimensões dos filtros e stride, que é o passo. Retorna um volume de tamanho W2H2G2, sendo que W2 é W1 menos F sobre S mais 1. Então, essa equação aqui é parecida com a equação lá da convolução, né, mas não é igual. H2 também é H1 menos F sobre S mais 1 e D2 é igual a D1, ou seja, a profundidade da saída é igual à profundidade da entrada. O que é alterado é apenas largura e altura. E a assinatura do método aqui do max pooling. Sim, só para deixar claro, né, existem vários tipos de pooling, não só o max pooling. A gente tem, por exemplo, no Keras disponível Average Pooling, Global Max e Global Average. Por exemplo, Average é a média, né? Então, em vez de você pegar o valor máximo, você pega a média. E aqui estão os parâmetros, né? Tamanho do pooling, 2x2, ou seja, o tamanho da janelinha, né? Então, esse aqui é 2x2, por exemplo, 2 de altura e 2 de largura. Stride, ou seja, qual o deslocamento que vai ser dado, o tipo de preenchimento das bordas, né? Que é o padding. E é isso, é bem simples utilizar o max pooling. Agora vejam, com esse conhecimento que a gente tem de camada densa, camada convolucional e pooling, já é suficiente para nós entendermos o funcionamento de a arquitetura de uma rede muito famosa que é a AlexNet. Então vamos dar uma olhada nessa camada. Então, nessa rede. A AlexNet foi desenvolvida por Alex Krzyzewski, Ilya Sutskever e Geoff Hinton. Né? Só para constar aqui, Geoff Hinton é das pessoas mais importantes em redes neurais, de modo geral, e mais recentemente em redes profundas, porque ele é um dos criadores do algoritmo de backpropagation. Né? É um algoritmo que sem ele não seria possível nós termos as redes neurais como nós conhecemos hoje. Então, e esse algoritmo de backpropagation foi criado lá por volta da década de 1980. Né? Então, o Geoff Hinton é um cara que já está envolvido em redes neurais há décadas. Pode-se dizer que foi a AlexNet, né? Foi a rede responsável pela popularização do que hoje se chama Deep Learning, e aí isso vai ficar claro daqui a pouco. Né? Então, a partir do momento desse ponto aqui, pode ficar claro para você que uma diferença crucial do que se chama Deep Learning para o que se chama de Machine Learning
é, em termos de redes neurais, é que, pelo menos até o início do ano 2000, as redes neurais eram bastante utilizadas com apenas uma camada escondida, né? A gente tinha uma camada de entrada, uma camada escondida e uma camada de saída. E a partir da AlexNet, começou a se, mais ou menos a AlexNet, começou a se popularizar as redes com várias camadas escondidas. E aí, por serem várias camadas, isso passou a ser chamado de aprendizagem profunda, né? Então, esse foi o principal motivo pelo qual o Deep Learning se diferenciou do Machine Learning. É claro que hoje em dia existe uma série de outros algoritmos que são utilizados em Deep Learning que não eram utilizados em uma série de estratégias, né? que não eram utilizados em aprendizagem de máquina tradicional. A AlexNet foi submetida ao desafio ImageNet em 2012 e reduziu em 10% o erro em relação aos patamares anteriores. Então, só para constar, esse desafio ImageNet era um desafio cujo objetivo era classificar imagens de uma base de dados que tinha milhões de imagens rotuladas, e desses milhões de imagens rotuladas havia 1000 categorias de objetos a serem classificados, né? E a AlexNet, hoje, a gente pode dizer assim, ela consiste apenas de 5 camadas convolucionais, mas hoje a gente diz que são apenas 5 porque já existem redes neurais com dezenas, 30, 40, 50, 100 camadas. Mas na época, treinar uma rede neural com apenas 5 camadas, né, em 2012, levou, no caso aqui da AlexNet, cerca de 6 dias com a tecnologia da época. E olha que eles já utilizavam GPUs, né? No caso, a AlexNet foi treinada utilizando 2 GPUs. Então, a AlexNet consiste de 5 camadas convolucionais, e algumas dessas 5 camadas são seguidas por camadas de max pooling, né? E, além dessas 5 camadas convolucionais com max pooling, havia também 3 camadas densas e uma camada de softmax. E observe, apenas com o vídeo anterior e este vídeo que nós estamos vendo agora, você já é capaz de entender a arquitetura da AlexNet, porque você já conhece camadas convolucionais, camadas de pooling e camadas densas, né? E a camada softmax é uma camada que é utilizada em redes neurais normais, né, tradicionais. Sendo que, no caso específico da AlexNet, a softmax que eles utilizaram tinha 1000 saídas, porque havia 1000 categorias a serem aprendidas na ImageNet. Além disso, eles também utilizaram Dropout e ReLU. Tanto o Dropout quanto o ReLU hoje são coisas muito básicas, né, que todo mundo que mexe com Deep Learning conhece, mas que na época estava ainda começando a ser utilizado, né? Então, o Dropout é uma estratégia que exclui uma porcentagem dos pesos aleatoriamente da camada específica que você está aplicando Dropout. E o ReLU é aquela camada de ativação, né, que na época, em 2012, ainda não era popular. E aqui a gente tem um diagrama da arquitetura da AlexNet. Então, nós temos aqui a entrada, né? Observe que as dimensões da imagem é 224 por 224 pixels. Nós temos um stride de 4, né? Esse 3 aqui se refere à quantidade de canais da imagem, né? A imagem tinha 3 canais, ou seja, era uma imagem colorida. O 48 aqui, esse 48 está denunciando a quantidade de filtros, né? Porque, como nós vimos nesse mesmo slide, o volume de saída, a profundidade do volume de saída corresponde à quantidade de filtros que foram aplicados. Então, se a profundidade aqui é 48, isso quer dizer que foram aplicados 48 filtros na camada anterior. Da mesma forma que a gente teve 128 filtros foram aplicados na camada anterior, 192 na anterior, 192 na anterior, 128 na anterior. E aqui nós temos as 3 camadas densas, né? Uma com 2048 e outra com 1000. Aqui nós temos um max pooling, aqui mais um max pooling, aí esses max pooling, observe que a gente só tem 3, né? Max pooling, max pooling, max pooling. E observe que tem algo como uma replicação das camadas aqui, né? 2 linhas.
E isso se deve à arquitetura de implementação em GPU, né, que eles utilizaram duas GPUs. Algumas dessas GPUs trabalham completamente em paralelo, como essa daqui para cá, né? Mas outras trocam informações. Então, esse tracejado está indicando a troca de informações entre as GPUs. Isso só acontece aqui nessa região da arquitetura. Observe que para os dias de hoje essa arquitetura não é complicada, né? É uma arquitetura razoavelmente simples, né? Tanto que num vídeo de alguns minutos, né? 10, 15 minutos, nós conseguimos entender as camadas densas, convolucionais e pooling e já dá uma olhada na arquitetura da AlexNet. Então não é uma arquitetura complexa, mas ela foi revolucionária porque ela deu um salto de cerca de 10% de melhoria nas taxas de acerto para classificar 1000 categorias de objetos da ImageNet. E agora nós vamos ver um código simples capaz de implementar essa arquitetura. E aí você vai ver como a coisa aí pode ser ainda mais simples do que a gente está pensando. Então eu tenho esse código pronto aqui, né, para agilizar o vídeo, né, para não ter que digitar tudo durante o vídeo. Então nós importamos aqui o modelo, o tipo de modelo que nós vamos utilizar, que é um sequencial, em que você vai adicionando as camadas passo a passo. Os tipos de camadas que nós vamos utilizar, né? Densa, dropout, ativação e flatten. Esse flatten aqui é um tipo de camada que achata a camada convolucional numa camada densa. Vamos utilizar convolução 2D, max pool em 2D e zero pad em 2D, né? Porque são imagens que nós estamos trabalhando. Esse batch normalization ele não estava presente na arquitetura tradicional, na arquitetura original da AlexNet, mas é legal você adicionar uma normalização em batching a cada camada para agilizar a aprendizagem do problema, né? Agilizar a otimização. A batch normalization é simplesmente você, assim, falando de um modo bem superficial, você pegar todos os pesos que foram aprendidos ali naquele batch, naquele subconjunto dos seus dados e fazer uma normalização só naquele subconjunto, né? Então, a cada iteração de batch você normaliza aquele conjunto de pesos. A cada iteração você normaliza aquele conjunto de pesos. E aí isso é o que chama de batch normalization. Então, nós temos aqui, né, a função que vai criar o nosso modelo AlexNet. Recebe uma imagem com 224 por 224 de resolução, 3 canais, quantidade de classes aqui por padrão está sendo 10, você pode botar quantos quiser, e o tipo de regularização que nós vamos utilizar é a L2. Inicializamos o modelo sequencial, vamos chamar de AlexNet, e vamos adicionar as camadas, né? Então, camada 1, nós adicionamos uma convolucional 2D, 96 filtros de 11 por 11, né? O kernel é 11 por 11. O tipo de padding é same, ou seja, simplesmente réplica ali em coluna. O tipo de regularizador é o L2. Vamos também adicionar uma normalização em batch, o tipo de ativação é relu e o pooling que nós vamos aplicar um 2x2. E daí em diante nós temos os blocos, né? Então observe que sempre é um bloco: convolução, batch normalization, ativação, pooling. Convolução, batch normalization, ativação, pooling. E aí nós criamos os blocos, né? De camadas. Camada 1, camada 2, camada 3, camada 4, camada 5, camada 6, 7 e 8. Agora aqui, da 5 para 6 a gente já tem uma diferença, né? Não vai ser mais... Nós não temos mais padding em convolução 2D, nós começamos já com uma flattening. Essa flattening é o que vai transformar isso que estava vindo como 2D em algo achatado na forma de camada densa. E aí nós já dizemos que nós vamos querer uma densa com 3072 neurônios. E daí segue similar ao passo anterior: batch normalization, ativação. E aqui nós temos também na camada 6 essa novidade do dropout, que ele vai, como não está dizendo dropout, né, ele vai descartar 50% dos pesos, vai selecionar aleatoriamente 50% dos pesos e descartar. Na camada 7 nós temos também esse descarte por meio de dropout,
Na camada 8, nós temos mais uma camada densa. Observe que o flattening só foi necessário na camada 6, que era a transição da convolução para a densa. A parte da 6 para 7, da 7 para 8, não é necessário mais o flattening, porque elas já são camadas densas. E na última camada aqui, na 8, nós não precisamos de um dropout, nós não adicionamos dropout, passamos direto para a ativação softmax, que vai dar a nossa categorização dos objetos que estão nas imagens, né? E aqui é só uma checagem, né? Se os pesos, se a gente ia carregar os pesos nessa rede ou se vai fazer o treinamento do zero. Em seguida, retorna a arquitetura da rede, né? Então isso aqui a gente criou uma arquitetura de 8 camadas similar à AlexNet. E é isso, muito simples, né? Aqui eu só tenho um resto de código para chamar esse modelo, carregar ele e fazer um sumário do modelo, né? Por meio de model.summary. Então, muito simples. Nesse vídeo você aprendeu alguns conceitos sobre as principais camadas de redes convolucionais ou de redes profundas, né, em geral. Além disso, viu como essas camadas estão disponíveis na biblioteca Keras e viu também um código em Keras para implementar a primeira rede que causou um impacto na comunidade de Deep Learning, que foi a AlexNet, que foi publicada em 2012. Então, se você gostou do vídeo, curta o vídeo. Se você quer ser notificado de novos vídeos como esse, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com pessoas que você acha que vão se beneficiar deste conteúdo. Obrigado e até o próximo.